Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje, terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026. Feliz ano novo para você. O tema do programa de hoje é extremamente atual. Ele atravessa gerações, classes sociais, rotinas de trabalho, de estudo e também impacta diretamente a nossa saúde mental. A gente vive conectado, né? Celular na mão, notificações o tempo todo, redes sociais, jogos eletrônicos, inteligência artificial, aplicativos que prometem facilitar a nossa vida. Mas em que momento essa facilidade começa a virar dependência? Quando o uso da tecnologia deixa de ser ferramenta e passa a ser fuga? É sobre isso que nós vamos conversar hoje: dependência digital, seus impactos no cérebro, nas emoções, nas relações pessoais e também os caminhos possíveis para uma relação mais saudável com o mundo online. E queremos a sua participação. Você de casa, participe com a gente, mande a sua dúvida, compartilhe a sua experiência. O telefone tá na tela, 1997-829-3776. Nossa produção já está com o WhatsApp aberto, aguardando a sua participação, e as nossas convidadas também já estão aqui. Daqui a pouquinho a gente apresenta para você as convidadas que vão falar sobre essa dependência digital. Agora vamos a algumas informações aqui da cidade de Campinas. Atenção, empreendedoras! As mulheres que já participam do programa Feira da Mulher Empreendedora precisam ficar atentas. O prazo para recadastramento termina no dia 15, tá? A expectativa é atualizar o cadastro de 2.000 a 4.000 empreendedoras. O atendimento é realizado na Casa da Mulher Campineira, que fica na Rua 11 de Agosto, 412, no centro da cidade, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. Somente atenção com agendamento prévio pelo WhatsApp, tá? 98981-2974, do Departamento de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres. Então, para efetuar o recadastramento, é necessário agendar, comparecer no dia e horário marcados com documento de identificação com foto e comprovante de residência. As empreendedoras que não fizerem a atualização dentro do prazo ficarão impedidas de participar da feira durante o período de férias e só poderão retomar aí após a abertura do novo cadastro, que é prevista para o mês de março. A atualização cadastral é essencial para fortalecer o programa, melhorar a organização e ampliar a comunicação com as expositoras e planejar também novas ações, eventos e capacitações voltadas às mulheres empreendedoras. Mais informação chegando, agora vamos falar de saúde. A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou ontem, segunda-feira, dia 5 de janeiro, o primeiro alerta Arboviroses Campinas. O informe aponta 29 bairros com alto risco de transmissão de dengue e prevê a intensificação das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A orientação é para que toda a população faça a sua parte, eliminando criadouros dentro de casa e recebendo os agentes de saúde nos bairros que passam a receber ações reforçadas. Para saber quais os bairros estão em alerta, conferir todas as orientações, acompanhe o jornal Câmara Notícia, hoje ao meio-dia com Mirna Abreu, ou então acesse o site da Prefeitura de Campinas, está lá tudo detalhadinho para você. E agora a previsão do tempo chegando, né? Dia 6, terça-feira, 6 de janeiro. Vamos lá, como é que fica o tempo hoje, hein? Olha só, de acordo com a previsão, o calor, claro, ganha força, mas a chuva também. O dia começou com um solzinho, né, e algumas nuvens agora de manhã, tem algumas pancadinhas de chuva à tarde, mas à noite tem previsão aí de uma chuva mais intensa. A mínima foi de 18 graus, a máxima pode chegar aos 29 graus e a probabilidade de chuva é de 72% aqui para a metrópole. Muito bem, vamos lá então ao nosso tema central, apresentando as nossas convidadas. O mundo online, gente, é estimulante demais, né? Porque oferece a sensação de liberdade, de segurança, de acesso imediato a tudo. Mas o problema começa quando esse espaço ele passa a ser usado como refúgio emocional. É nesse intervalo entre o real e o virtual que a dependência digital pode se instalar. Estudos já mostram que o uso contínuo e excessivo da tecnologia interfere na rotina, nos relacionamentos, no sono, na produtividade e até na nossa capacidade de pensar criticamente. Então, para conversar um pouco mais sobre essa dependência tecnológica, a gente recebe aqui no estúdio a médica psiquiátrica
psiquiatra, aliás, Beatriz Schau. Ela é especialista em psiquiatria da infância e adolescência, formada pela Unifesp, com residência em psiquiatria geral e em psiquiatria da infância e adolescência pela Unicamp, olha só, e também é preceptora da residência médica da Unicamp. Nossa, gente, que coisa maravilhosa receber você com a gente aqui hoje, doutora Beatriz, seja bem-vinda, muito bom dia. Muito obrigada, bom dia, Rúbia. Bom dia aos espectadores aí nesse primeiro programa do ano. Acho que vai ser um bate-papo muito legal que a gente vai ter hoje sobre como a tecnologia está impactando realmente as nossas vidas, né? Nas últimas décadas a gente tem passado por muitas mudanças e acho que esses avanços que a tecnologia trouxe, não só na internet, né, mas na tecnologia em geral, conseguiram aumentar muito a nossa produtividade, as nossas capacidades de realizar atividades sem o auxílio, às vezes, de especialistas no dia a dia. Mas, com todos esses benefícios que a tecnologia tem trazido, também, muitas vezes, vem alguns pontos negativos que a gente precisa pesar para tentar chegar em um equilíbrio que não afete a nossa saúde mental e física também. Equilíbrio, né? Esse é uma palavra que todos os dias a gente tem ela aqui no nosso programa e a gente está na busca desse equilíbrio. Hoje a gente fala desse equilíbrio aliado a essas tecnologias e também a essa vida meio que automatizada que a gente está vivendo. Então, para completar o nosso time, juntamente com a doutora Beatriz, quem participa também da nossa conversa é a psicóloga Valéria dos Santos. Ela é graduada em psicologia, com pós-graduação em saúde mental, desenvolvimento humano. Ela atua em Três Corações, em Minas Gerais, é voluntária em instituições de acolhimento, centros de recuperação de dependência química e também é conselheira curadora do Hospital São Sebastião. Seja muito bem-vinda, Valéria, ela está com a gente pelo Zoom. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar participando desse programa tão especial, esse tema tão emergente, né, na sociedade de hoje, e saber que a psiquiatria e a psicologia andam de mãos dadas, né, Beatriz? Assim. E saber que hoje são duas profissões extremamente importantes nessa sociedade hoje que a gente fala que está assim, sendo adoecida pelo excesso de informações, pelo excesso da tecnologia, que realmente, se não houver esse equilíbrio para lidar com esses avanços que nos impõem a estar nos capacitando para enfrentar, né, esse processo de evoluções todos os dias da tecnologia, se não tiver esse equilíbrio, realmente vai ser realmente uma sociedade adoecida por falta desse equilíbrio de lidar com essas questões inovadoras que hoje a pós-modernidade está nos trazendo. Excelente, e é muito bom saber que nós temos vocês para nos ensinar um caminho mais leve para a gente percorrer. A gente sabe que todo excesso esconde uma falta, né? E quando a gente fala de ferramentas como a inteligência artificial, os aplicativos, as redes sociais, sim, elas são grandes aliadas no trabalho, no estudo, no desenvolvimento, né, do nosso dia a dia, mas quando usadas sem critério, elas podem sim reduzir a autonomia, o senso crítico, a capacidade de resolver problemas por conta própria, por exemplo, porque o nosso cérebro ele se acostuma com coisas fáceis, né? E é mais fácil eu pedir para o computador, para a inteligência artificial resolver um problema para mim, do que eu colocar meu cérebro para trabalhar. Um exemplo simples, gente, é o uso constante que a gente tem de GPS. Né? Para analisar GPS. Gente, a gente hoje já não usamos mais mapa e a gente nem coloca mais o nosso cérebro para pensar como é que a gente vai chegar em determinado local. A gente simplesmente coloca o endereço, coloca o GPS e vamos embora. E aí, será que isso é bom? Até que ponto, né? Então, vamos começar falando do lado, do ponto de vista psicológico, Valéria. O que a psicologia define como a dependência digital? Como é que a gente pode traçar a linha entre o uso intenso da tecnologia e o uso que já se torna clinicamente problemático e que afeta a nossa vida real? Então, falando nessa questão de dependência digital, é muito preocupante porque fica realmente uma questão de escravidão, né? Uhum. Porque você começa a deixar de fazer suas atividades diárias no processo real e fica nessa dependência de que tudo que você precisa executar tem que ser de forma virtual. Então, eu deixo de
de sair para realizar as minhas tarefas, as minhas questões que eu necessito do dia a dia, e coloco tudo isso como uma responsabilidade digital. Então, se eu tenho todas as ferramentas possíveis para resolver as minhas questões, que eu não preciso sair desse mundo digital, eu saio da minha realidade. E quando que isso é algo que se torna patológico, vamos dizer assim? Quando eu começo a me prejudicar nas minhas questões reais. Eu não me vejo mais na minha realidade, eu não me vejo mais nas minhas condições que eu posso fazer diante do meu próprio eu. Então, começa a ficar dependente dessa tecnologia. Então, se eu não conseguir resolver tudo nesse processo virtual, é onde eu adoeço, porque eu não consigo mais viver sem essa parte digital. E aí que é preocupante, porque muitas das vezes fica tão no automático esse processo virtual que eu não me enxergo, eu perco a minha identidade própria do meu próprio eu. E aí fica uma coisa robotizada. Quanto mais eu acesso os aplicativos, as ferramentas que eu acho que é emergente para eu resolver as minhas questões do dia a dia, eu não consigo enxergar a que ponto eu estou ficando dependente da tela, vamos dizer assim. Então, tudo eu dependo desse processo virtual e deixo de viver minha realidade. É como se eu começasse a ter uma idealização de que tudo eu vou resolver de uma forma virtual. E isso causa adoecimento, porque eu não dou conta mais de resolver as minhas questões sem esse espaço da tela. Tudo, eu dependo dela para tudo. Excelente, Valéria. Ou seja, não é apenas a quantidade de horas que a gente está conectado, mas o impacto que isso causa na nossa vida, né? Mas o que acontece do ponto de vista científico, será, para que o nosso cérebro se vicie nessa tecnologia? Vamos lá, doutora Beatriz, do ponto de vista psiquiátrico e neurológico. O que acontece no nosso cérebro quando a gente usa a tecnologia de forma excessiva? E qual que é o papel central da tal da dopamina, né? Desse mecanismo aí que a gente tem de busca constante por notificações, recompensas digitais. O que acontece aqui no nosso cérebro? Então, isso tem sido alvo de muito estudo, Rúbia. Eu acho que, primeiro, é importante a gente delinear a diferença realmente entre o uso excessivo, né, e quando esse uso excessivo, então, por muito tempo, em uma intensidade muito grande, começa a virar clinicamente relevante, igual a Valéria já comentou um pouco, né. Então, é realmente quando a gente começa a ter um impacto muito grande, não só do ponto de vista de um sofrimento emocional, mas também do ponto de vista funcional, né? Então, para a gente pensar, por exemplo, na dependência da tecnologia, principalmente da parte digital, do ponto de vista de um transtorno mental, realmente, a gente precisa de um impacto que tenha a pessoa seja realmente prejudicada do ponto de vista emocional, que tenha dificuldade nas relações pessoais dela por conta disso, que afete o trabalho, outras atividades do dia a dia também, né. E aí, o papel realmente de como que acontece no nosso cérebro a dependência, principalmente é porque quando a gente tem o uso da internet, de qualquer comportamento, qualquer atividade que seja muito recompensadora, a gente tem uma ativação do nosso centro de recompensa dentro do nosso cérebro. Nesse centro de recompensa, geralmente, o transmissor, a substância que é responsável pela nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de satisfação, nesses momentos, é a dopamina. No mundo, antes da gente ter todos esses avanços digitais, a gente não tinha tanta informação, tanto estímulo em uma quantidade de tempo tão pequena. Então, demorava mais tempo para a gente conseguir que a gente tivesse uma recompensa tão grande a ponto da gente sentir a satisfação. Só que hoje em dia, pensando nas redes sociais, nas tecnologias em geral, nós somos bombardeados de informação a todo momento. Então, enquanto você está lá rolando o feed da sua rede social preferida, a cada 10, 30 segundos, aparece uma informação nova, e uma informação que ela é feita para captar a sua atenção, para te produzir
uma reação muito intensa. E a cada vez que isso muda, você está tendo ali uma recompensa muito intensa. Isso, com o tempo, vai gerando a necessidade no nosso cérebro de que esse estímulo se mantenha cada vez mais constante, que é um processo que hoje em dia a gente sabe que é muito parecido com o estímulo que outras substâncias químicas têm no nosso cérebro. Então, tanto a dependência de tabaco, quanto de álcool, quanto de outras substâncias, também é muito similar ao efeito que a tecnologia gera em nós, né? Então, esse excesso realmente de estímulo que acaba causando um quadro de dependência digital. Olha só, muito bem explicado, né, pelas nossas duas convidadas profissionais. A gente fala sobre psicologia e também psiquiatria, e incluindo aí essa questão da dependência, né, a dependência das telas. Muitas pessoas recorrem às telas como refúgio, né, usando as telas quando estão tristes ou quando estão ansiosas, com raiva, angustiadas. Agora, Valéria, essa busca por dopamina, né, assim como muito bem pontuou a doutora Beatriz, e a fuga emocional, elas podem estar escondendo problemas maiores, como baixa autoestima, ou simples dificuldade da gente lidar com o tédio no dia a dia, né? Porque a gente sabe, todo excesso esconde uma falta. Então, seria uma fuga esse vício, né, pelas telas? Sim, com toda certeza. Tem um refúgio aí através das telas, para você, que você não dá conta de lidar com a sua própria angústia, você não dá conta de lidar com as suas próprias frustrações, suas perdas, aquilo que te causou uma decepção, por exemplo. Então, quando fala associando a geração dopamina, né? Até comprei um livro da geração dopamina de uma psiquiatra, muito importante também, que fala sobre essas questões do prazer imediato. Então, ela vai relatar essas questões dessa parte virtual, de como a gente busca esses prazeres de imediatismo através das telas, como associando ao refúgio mesmo, porque eu não quero lidar com aquilo que me causa sofrimento. Mas quando fala de refúgio, eu estou sofrendo internamente, não quero mostrar ou lidar com esse sofrimento através de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, eu me escondo, eu mascaro. Como que eu vou mascarar isso? Através das telas. E aí, associando a dependência virtual, quando eu me projeto toda essa frustração, esse sofrimento emocional nas redes sociais, é uma autossabotagem, é um refúgio. Então, ali eu vou ter os prazeres momentâneos nas buscas pelos jogos online, pelos jogos eletrônicos, pela questão das likes, né? Então, eu vou publicando fotos. Eu estou sangrando por dentro, mas eu estou sempre postando uma foto sorrindo, coisas lindas, maravilhosas, através das selfies, esperando que eu receba a validação e a aprovação através das likes que eu vou receber através daquilo que eu publico. Então, só que inconscientemente, internamente, ninguém está vendo o que eu estou sofrendo, então ali é um mecanismo de defesa, de refúgio, para que eu esconda meu sofrimento. Porque se eu tenho reconhecimento através das telas, se eu tenho a validação através das likes, se eu tenho essa resposta imediata através dos algoritmos que eu recebo ali naquelas né, através das telas, de alguma forma simbólica, eu fico satisfeito. Isso me gera prazer. Só que é um prazer falso, é um prazer superficial, que não existe. Porque necessariamente dentro de mim há um sofrimento muito grande, que eu não quero mostrar, não é para mostrar para o outro, é me enxergar que eu estou sofrendo. E aí eu mascaro isso através dessa projeção, através das telas, buscando esse prazer superficial que eu vou buscando nesse como mecanismo de defesa. E aí que é um ponto muito grave, porque enquanto mais eu projeto isso para não lidar com as minhas angústias, e eu não busco um tratamento, necessariamente a consequência vai ser mais grave, porque eu posso entrar num colapso de ansiedade muito grave, né, que a Beatriz vai falar muito melhor na área dela, da psiquiatria, vou entrar num processo de depressão, de isolamento, tudo isso vai desencadeando as consequências psíquicas através desse refúgio que eu vou buscando de dependência das telas. Uau, é uma
camada complexa de camuflagem, né, uma camuflagem emocional. E esse mecanismo de recompensa, ele é mais forte em cérebros em desenvolvimento, né, isso, nos leva ao grupo mais vulnerável. A gente vai falar então das crianças e adolescentes, e aí eu pergunto para a Beatriz, doutora, no consultório, né, quais são os quadros mais graves que têm aparecido hoje em relação ao uso excessivo de jogos eletrônicos e redes sociais, que foi, como muito bem pontuou a Valéria, entre os jovens. O uso dessa tecnologia já tem provocado aí sintomas físicos, distúrbios graves de sono. Qual que é a sua avaliação sobre o uso da tecnologia quando a gente fala de, vamos colocar, crianças, jovens e adolescentes, porque infelizmente as crianças estão sendo inseridas muito cedo, né, nesse mundo tecnológico, né, doutora? Sim, com certeza. E os impactos que nós temos visto tanto, na clínica, quanto no dia a dia, em contato com pessoas conhecidas, têm sido muito grandes. Então, quando nós falamos da população geral, os estudos mostram que o uso excessivo, então não só a dependência, né, mas o uso intenso de telas, ele está associado a diversos transtornos mentais, Uhum. tanto transtornos de ansiedade, quanto, transtornos do humor, como, por exemplo, a depressão, né, quanto transtornos, principalmente do sono. Então a insônia, qualquer dificuldade relacionada ao sono tem sido muito mais frequente na população geral e muitas vezes associada a esse uso inadequado das telas, né. E na criança, no adolescente que ainda está com o cérebro em desenvolvimento, isso tem sido cada vez mais intenso. Então, para o telespectador ter, um parâmetro, o nosso cérebro ele se desenvolve, até depois dos 20 anos, Uhum. né, então até lá pelos 25 anos o cérebro ainda está, sendo moldado, todos os circuitos, que estão associados a algumas habilidades que a gente tem, tanto do ponto de vista de regular nossas emoções, de lidar com a resolução de problemas, ainda está em formação. Uhum. E tudo que a gente, expõe a esse cérebro, né, durante o desenvolvimento acaba impactando isso. Uma coisa muito, recorrente que a gente tem visto nas crianças tem sido a dificuldade cada vez maior, por exemplo, de lidar com frustrações, de conseguir esperar, um tempo maior até algum desfecho. E isso a gente tem observado que tem muita relação realmente com esse estímulo constante das telas, tanto quando a gente fala de jogos, quanto de redes sociais. Esse estímulo muito intenso, ele também está associado a nós conseguirmos ter resposta para qualquer demanda, seja emocional, seja para algum problema que a gente tem, alguma questão, as respostas têm vindo de uma forma muito imediata. Uhum. E aí, principalmente a criança que está em desenvolvimento, ela vai tendo cada vez mais dificuldade de conseguir, quando, por exemplo, não está com o celular, com o computador em mãos, né, de esperar um pouco mais pela resposta, por alguma outra coisa que ela deseja, né, e na vida real nem tudo é imediato quanto no mundo digital. Então a gente tem visto essa dificuldade de lidar com frustrações associadas às telas. Além disso, a Valéria pontuou bastante, acho, né, que o uso dos jogos, das redes sociais, né, tem vindo acompanhado também de muito isolamento. Isso é intenso nas crianças, a gente vê muito também nos adolescentes. Então, nós vemos uma população, né, que muitas vezes é comentada como a geração do quarto, que está cada vez mais isolada. Então, por mais que eu tenha mais facilidade de me conectar com outras pessoas que são distantes, um amigo que está lá em outra cidade, né, um parente que está mais distante, eu tenho ficado cada vez mais sozinho no mundo real. E isso tem trazido um impacto muito grande do ponto de vista emocional, né? Então, nós vemos na prática clínica, né, muitos quadros de ansiedade, de depressão, na infância e adolescência associados a esse uso excessivo de telas na infância e adolescência. E do ponto de vista médico, né, acho que é importante pontuar também, né, que o uso excessivo de telas, ele tem até algumas referências. Então,
o que as sociedades pediátricas, psiquiátricas geralmente recomendam é que, por exemplo, até os 2 anos de idade as crianças não tenham nenhum contato com telas, né? E até os 18 anos, as recomendações variam um pouco entre 2 a 3 horas de tela por dia. Só que na vida real, o que a gente observa é que as crianças têm ficado muito mais tempo conectadas do que é o recomendado. E às vezes, tendo acesso, né, às tecnologias diversas do dia a dia, muito antes dos 2 anos de idade. Nós sabemos que isso está associado a outras dificuldades que as famílias têm enfrentado, tanto o trabalho constante, né, as mudanças de quem acaba cuidando, observando, supervisionando ali essas crianças e adolescentes no dia a dia, mas também nós temos observado que isso tem tido um impacto muito grande no desenvolvimento infantil. Excelente, doutora. Agora, essa desintoxicação digital, é verdade? É um mito? A gente consegue fazer isso? Nosso cérebro, a nossa cabeça, o nosso corpo vão sofrer por um determinado período, mas é possível essa desintoxicação digital? É possível, sim. Uhum. Geralmente vem acompanhada de um sofrimento importante, que é uma característica de outras dependências. Então, quando a gente reduz, quando a gente tira realmente a exposição ao comportamento, né, ou à substância, por exemplo, que está associada a um quadro de dependência, né, isso gera, às vezes, muita ansiedade, muita angústia. Em crianças, nós vemos muitas mudanças de humor também, tanto de irritabilidade intensa, né, alterações do sono. Então, tanto o uso excessivo das telas altera, por exemplo, também a quantidade de sono, né, da criança, provocando mais dificuldade para a criança iniciar o sono, quanto de manter também. Mas quando a gente diminui, pelo menos no período inicial, nós vemos diversas alterações. Então, uma coisa que eu costumo falar para as famílias, quando a gente vai orientar, por exemplo, redução, esse detox digital mesmo, é que assim, no início vai ser muito difícil. Muitas vezes, principalmente em crianças, em adolescentes, o comportamento vai piorar muito. A criança vai ficar bem difícil de manejar. Mas com o tempo, então ali depois de alguns dias, semanas, nós passamos a ver benefícios muito importantes na saúde. Então, nós vemos que o humor vai melhorando, tanto a questão da regulação, quanto a capacidade de lidar com as frustrações, a qualidade do sono também costuma melhorar, né? Sintomas de ansiedade, depressão também costumam ficar menos intensos, né? Claro que em alguns momentos a gente precisa pensar em outras questões, que não só o excesso do uso de tecnologia, né, associado a esses quadros, mas muitas vezes a redução do uso de tela já causa efeitos muito visíveis, né? Isso tanto em crianças quanto em adultos. E aí a gente pode usar, às vezes, até a própria tecnologia para nos ajudar a fazer esse controle. Então, quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós temos sempre que pensar que nós precisamos de um adulto responsável supervisionando esse uso, né? Então, por mais que, por exemplo, o adolescente ele já tenha a sensação de que ele consegue controlar sozinho o uso, nós sabemos que a capacidade dele de avaliar as consequências que isso vai ter, tanto a curto quanto a longo prazo, são ainda muito frágeis, ainda estão em desenvolvimento. Então, mesmo nesses casos dos adolescentes, o adulto ele vai ser responsável também por tentar impor alguns limites para evitar consequências na saúde do indivíduo menor de idade. Então, nós podemos usar, por exemplo, alguns aplicativos, alguns sites que ajudam a fazer um controle parental, não só do tipo de conteúdo que a criança ou adolescente está acessando, mas da quantidade de tempo. E uma informação interessante que isso serve até mesmo para adultos. Isso. Então, por exemplo, um adulto ele consegue entrar em um site ou um aplicativo que bloqueia o próprio celular dele ou algum aplicativo específico que ele deseja diminuir, né, depois de ultrapassar certo horário, certa quantidade de tempo. Por exemplo, você consegue programar, olha, eu quero diminuir o uso
das minhas redes sociais. Então, hoje em dia eu estou usando, por exemplo, 2 horas de rede social por dia. Eu quero tentar reduzir isso para 30 minutos. Você consegue, por meio de alguns aplicativos, bloquear o seu próprio celular ou o celular da criança, adolescente, depois que ele atingir essa quantidade de tempo. Isso costuma funcionar de uma forma muito efetiva. Excelente. Manter o foco, né? A gente precisa manter o foco naquilo que a gente quer resolver, na situação que a gente precisa resolver. A gente está falando aqui da dependência, né, digital, e falamos também do detox digital. Agora, a doutora Beatriz pontuou muito bem que os pais Agora, quando a gente fala de família, pais e filhos, Valéria, como é que a psicologia entra agora nessa questão do manejo dessa família? Quando a gente fala do detox digital, né? A gente vai agora retirar, tentar minimizar e voltar a uma vida normal com menos telas. Mas a gente precisa entender que os nossos filhos, né, nós somos espelho e nós somos exemplo. E aí, se eu começo a inserir esse manejo, né, manejar essa minha família, os filhos, vamos lá, vamos diminuir as telas, mas eu mesmo não dou esse exemplo, eu posso causar dentro da minha família aí um turbilhão de emoções negativas e complicar algo que eu esteja tentando ajustar. É meio delicado esse momento, não é, Valéria? É assim, eu dou muitas palestras nas escolas, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Então, geralmente, as escolas me convidam para dar essas palestras com esses temas específicos sobre o excesso das telas, educação e família. Então, nesse sentido, quando eu vou fazer essa abordagem de que as famílias precisam ser reeducadas para educar seus filhos, porque a gente percebe nos feedbacks que a gente recebe nesses encontros com os pais, dessa falta de regras e limites que os pais se perderam relacionados aos seus filhos, por conta desse excesso mesmo dessa questão da tecnologia, porque não só as crianças e os adolescentes estão bombardeados, mas os adultos estão sendo más referências na criação dos seus filhos, e isso exige muita educação. Então, eu falo que a educação é primordial para essas famílias conseguir estabelecer posicionamento, para estabelecer regras de posicionamento sobre o que é limites quando a gente fala de uso abusivo das telas. E aí, quando você fala muito bem sobre essa questão de referência, é um dos pontos principais que eu coloco para eles. Né? Se o pai e a mãe são referências para os filhos no seu ambiente familiar, se ele não estabelece essa referência positiva em relação ao uso das telas, à forma de conduzir a educação dos seus filhos, como que esses filhos vão enxergar esses pais se eles também estão dependentes das redes sociais? Se eles também chegam do trabalho, estão cansados, sobrecarregados, estão exaustos, estressados, eles também vão, né, para o seu mundinho, né, virtual ali, e fica ali também no silêncio. Então, você ainda dá um exemplo que as famílias às vezes têm 5 filhos, 6 filhos, cada um chega, tem seu aparelho, seu smartphone, né? Cada um vai para o seu quarto e fica em isolamento, cada um no seu quadradinho, né? Então, aí eu costumo dizer que você chega nesse ambiente familiar, você só ouve os dedos das telas. Não houve essa relação, não tem mais esses laços afetivos dentro da casa, vai se perdendo naturalmente, sem eles perceber que estão se perdendo. Então, a mãe fica isolada, o pai fica isolado, os filhos ficam isolados, não tem mais o momento de sentar à mesa para compartilhar do almoço, do jantar ou do lanche, não tem mais esse momento de estar nessa relação harmoniosa. Então, vai se perdendo essas relações afetivas, porque cada um desses pais estão também no seu processo de isolamento virtual. E aí, quando esses filhos, se eles vão impor uma regra para que esses filhos ficam meia hora, 1 hora no celular e tomem esse celular,
Se ele também não faz esse processo positivo de referência, o que esses filhos vão dizer para eles? Você também fica no celular, quem é você para me chamar a atenção? Então, não vai ter esse respeito, não vai ter essa processo positivo de chamar a atenção, porque esse pai, essa mãe, não tem mais essa referência. Então, fica uma coisa muito de liberdade. Então, fica tudo muito à vontade. Aí você senta à mesa com o celular ligado, o pai, a mãe senta para almoçar, está conectado no celular. Ah, eu estou trabalhando, tem muita coisa para fazer, então não consegue desconectar nem no momento ali do processo de estar junto com a família almoçando, por exemplo. E aí, necessariamente, vai ficar essa relação toda destrutiva, sem referências. Então, esse é um ponto que muitos pais hoje não conseguem lidar por conta dessa má referência que eles oferecem dentro do seu próprio ambiente. Então, como que eu vou educar meu filho se eu não me educo no processo relacionado a essa questão das telas? Então, é uma questão muito importante que a gente sempre pontua para as famílias, né? Realmente, eu também atendo vários adolescentes no consultório e chega essas queixas das crianças, os adolescentes questionam, sente falta do colo do pai, sente falta do abraço da mãe, sente falta da escuta, porque os pais, necessariamente, quando a Beatriz falou muito bem da estatística de até que idade eu posso dar um smartphone para o meu filho. Quando eu vou dar palestra nas creches, que é de 0 a 5 anos, eu pergunto para as crianças com que idade ganhou o celular? Com 3, 4 anos já ganhou um smartphone. Mas o que eu associo com isso? Se os pais estão super cansados, eles querem um pouco de sossego, eles querem tranquilidade. Então, é mais fácil eu dar um smartphone para o meu filho de 3, 4, 5 anos, porque ali tem vários jogos interativos que ele vai ficar quietinho no mundinho dele jogando, eu vou ter meu espaço de descanso, o pai vai ter o espaço dele de descanso e cada um vai ficar no seu, né, com a sua própria tela. Então, você vai ficar interagindo ali, então vai ter um momento de paz no ambiente. Só que aí esses pais não conseguem ter essa percepção de consequências destrutivas que esses filhos vão ter quando não tem esse acesso. Então, ali eu dei o smartphone, estou tranquilo, ele está jogando, não tem problema. Mas até onde essa criança vai investigar, até no próprio desenho, até na própria interação de diversão, o que é destrutivo naquele jogo, naquele desenho que ele está assistindo. Então, vai se perdendo aí. E aí fica uma questão muito grave, porque aí fica nesse processo de dependência, os pais não conseguem impor essas regras, e aí é onde vem todas as consequências destrutivas aí nesse ambiente familiar. Essa criança começa a ficar agressiva, não consegue lidar com a frustração quando, por exemplo, qualquer chantagem, porque os pais hoje fazem muita chantagem, eles não conseguem impor regras, então, se você não tomar banho agora, você vai ficar sem seu celular até amanhã. Começa a ameaçar. A criança começa a enfrentar esse pai e essa mãe, porque não tem mais essa autonomia para educar essa criança. A própria criança começa a se tornar o reizinho da casa, ameaçando os próprios pais, manipula. E essa mãe, esse pai não tem mais força para lidar com essas crianças. E por que hoje, consequentemente, a gente vê todos os dias os noticiários ao nosso redor, nas televisões, dos filhos agredindo os pais muito precocemente, 10 anos, 12 anos, porque se perdeu essa conexão real, vem a agressividade de não lidar com a frustração de não receber um não, que os pais não conseguem mais impor esse não, eu falei, pronto, acabou, vai ser assim, pronto, não consegue impor isso, a criança começa a ser a função maior dentro desse lar, e isso é muito grave. Uau! Doutora Beatriz, onde foi que a gente se perdeu? Que coisa impressionante. Sim, é difícil entender, mas eu acho que uma coisa importante da gente considerar também, nisso tudo que a Valéria trouxe, é também que o celular, ele tem sido esse refúgio, até do ponto de vista de lazer, não só para as crianças, mas para os adultos também. E quando o celular ele vira um refúgio para todo mundo, então para a família inteira, esse lazer, o momento de descanso acaba sendo muito individual. E aí, se a gente vai tentar reduzir, mudar isso que está acontecendo, mudar essa dinâmica da família, também nós temos que pensar
e introduzir outras coisas que sejam prazerosas no Isso. lugar do celular. Uhum. Então, é um momento, acho que, de parar e pensar. O que a gente fazia para se divertir, para descansar, Uhum. antes de ficar conectado no celular o tempo inteiro. E voltar a pensar. Então, se você vai tirar o celular do seu filho, nem que seja por algumas horas, né? O que a gente vai fazer no lugar? A gente vai jogar um jogo, vamos sair, dar uma volta pela cidade, e jogar bola, desenhar. Isso mesmo no caso de adultos. Vamos aprender um hobby novo, né? Então, nós precisamos pensar em colocar outras atividades de lazer, outros hobbies, no lugar de todo esse prazer que, às vezes, o digital coloca pra gente. Excelente. Agora, 8h49, só mais um questionamento que eu quero colocar aqui, porque a produção está avisando que a gente tem algumas perguntas dos telespectadores, mas eu não quero perder a linha de raciocínio, porque eu gostaria que a doutora Beatriz explicasse para a gente essa questão da inteligência artificial, né? Vamos falar também tudo junto ali do GPS, né? E algo que acontece com, acho que, todo mundo. Telefone, gente, número de telefone. Você sabe o número de telefone de alguém aí, tá decorado na sua cabecinha? Como era antes? Lembra antes que não tinha smartphone, não tinha nada, só tinha aquele telefone de a gente discar assim os números, né? E a gente lembrava o número da mãe, do irmão, enfim, tinha ali os números gravados na nossa mente. Hoje, se você perder seu celular, você vai lembrar de algum número? Você sabe o número do seu telefone celular? Isso que a gente está vivendo hoje, essa facilidade que o nosso cérebro, doutora, está encontrando em resolver questões de forma imediata, né? Vamos colocar aí o exemplo da inteligência artificial, né? A gente quer saber alguma coisa, vamos lá, digita, a inteligência dá a resposta, uau, tá resolvido. O que você passaria aí 3 horas para resolver, você resolve em 10 segundos. Isso ocasiona o quê no nosso sistema mental? A gente acaba tendo um empobrecimento, né, de raciocínio, de expertise. Eu não sei nem como mencionar isso, porque é tudo tão novo e a gente precisa aprender a lidar com isso, porque penso eu que lá na frente a gente vai ter consequências de tentar resolver tudo dessa forma imediata que a gente está vivendo. Com certeza. Acho que nós, e eu me considero como um público relativamente leigo em Uhum. termos de inteligência artificial, de como elas funcionam a fundo, né? Ainda estamos tentando entender um pouco. Então, quando nós falamos, por exemplo, do ChatGPT, que foi a primeira inteligência artificial que nós tivemos mais contato, né? Ela foi publicada pela OpenAI em 2022. Então, nós estamos falando aí de uma história muito recente, que tem mais ou menos 3 anos que nós, população geral, temos tido acesso a essa tecnologia, né? E o que a gente tem visto é que com o desenvolvimento das IAs, a resposta tem ficado cada vez mais na nossa mão e mais rápido, né? Mas muitas vezes isso tem também feito com que a gente passe a terceirizar algumas habilidades básicas nossas. Então, por exemplo, algum raciocínio simples, por exemplo, isso que você falou de memorizar números importantes, às vezes resolver questões pessoais que são simples, por exemplo, fazer uma tabela com a lista do mercado. É muito fácil a gente passar tudo isso para a inteligência artificial, mas tudo que a gente não usa, e quando a gente fala de não usar, isso serve, por exemplo, tanto para músculo, quando a gente vai na academia, quanto para algumas habilidades cognitivas, então de raciocínio. Se a gente começa a fazer contas, por exemplo, com menos frequência, começa a tentar resolver problemas simples do dia a dia com menos frequência, a gente vai ficando mais enferrujado, né? E com o passar do tempo, o que a gente observa é que as pessoas têm ficado cada vez mais angustiadas, mais inseguras, quando elas não têm esse suporte da tecnologia para confirmar o que muitas vezes elas já sabem, né? Do GPS, por exemplo, a gente observa isso.
existem alguns estudos que mostram que mesmo, por exemplo, motoristas de aplicativo, de táxi, que muitas vezes conhecem bem a cidade inteira em que eles trabalham, começam a ficar ansiosos e se sentem inseguros, por exemplo, quando a bateria do celular acaba, quando não tem acesso ao GPS, né? E sendo que eles têm aquelas informações na cabeça dele. Então, a gente acaba vendo essa dependência muito grande da segurança que a tecnologia traz, né? Isso serve, então, não só para quem trabalha com informações que muitas vezes o celular já traz para a gente, mas também no dia a dia. Muitas vezes, o que a gente tem observado também, existem alguns estudiosos também que têm observado que, mesmo quando a gente usa a inteligência artificial no nosso próprio trabalho, então, para ajudar, por exemplo, a resolver questões logísticas, ou mesmo, por exemplo, de programação, né? Nós observamos que os trabalhadores, eles têm ficado cada vez mais inseguros, tendo menos confiança no que eles já sabem. Então, por mais que a gente acredite que está conseguindo fazer mais, que nossas capacidades estejam maiores com o auxílio da inteligência artificial, nós vamos também gerando uma sensação de que nós, pessoas sem o auxílio dessa inteligência artificial, sabemos cada vez menos, e isso é muito preocupante. Excelente, né? Inteligência artificial está aí, não tem como voltar atrás, mas acredito que ela venha para somar, não diminuir quem somos, né? Então a gente precisa aprender a lidar com a inteligência artificial, com inteligência humana. Agora, 8h55, vamos lá então. A produção está avisando aqui, nós temos algumas perguntas. Eu acho que vai dar tempo de responder umas 2, 3 perguntas, mas está tudo ótimo. O programa de hoje muito esclarecedor, né? Com a Valéria, nossa psicóloga, Beatriz, nossa psiquiatra, falando, gente, sobre essa questão da dependência digital, também do detox digital e da importância de a gente saber, né? Que todo o excesso esconde uma falta e que a gente precisa ter um equilíbrio aí para a gente poder lidar com tudo isso. E um programa bem pertinente aí para o início de ano, porque o ano 2026 com certeza vai vir aí vão vir mais informações, mais novidades referente à tecnologia que não para de crescer, e a gente precisa entender que a gente precisa caminhar lado a lado com a tecnologia, não ela sobressair da nossa inteligência humana, beleza? Vamos lá então, pode mandar a produção para a gente? O que temos aqui? André Martins, do Swift. Bom dia, André. Feliz ano novo. A dificuldade de impor limites no uso do celular está mais ligada à tecnologia em si ou a questões emocionais, como ansiedade e necessidade de controle? Beatriz e Valéria. E agora? Vamos lá, Valéria. Como que você responde esse nosso telespectador, hein, o André Martins? Necessariamente, às vezes a gente percebe que essa questão do controle, né? Até onde eu consigo controlar a minha mente? E a gente percebe que não, você tem um descontrole aí quando você fica perdido através das redes sociais. Há um desequilíbrio emocional sobre aquilo que você investiga nas telas. E se há um desequilíbrio, não tem um controle. Até que, né, se a pessoa fala, eu consigo controlar, por exemplo, quando eu me torno um viciado em jogos eletrônicos, quando eu me torno, eu começo a participar como é que se diz, dos jogos de azar, por exemplo, onde eu começo a me endividar diante desses jogos quando eu não tenho mais esse equilíbrio, ou seja, eu vou perdendo o controle sobre tudo que eu vou buscando nas telas. Então, há uma questão aí de que às vezes eu quero controlar aquilo que eu estou buscando, né? É igual dependência química. Até que ponto eu começo a usar um tipo de droga, o álcool, e eu fico com aquela questão que eu dou conta, eu sei a hora de parar, eu sei a hora eu sei o momento que eu vou conseguir parar, e aí fico naquela coisa que eu vou dar conta de parar, que eu tenho força para isso. Mas aí eu sei que eu não tenho controle sobre isso, aí eu me perco, me desequilibro e adoeço. Então, quando ele faz essa pergunta, essa questão. Às vezes eu quero mesmo provar que eu controlo tudo, mas eu não controlo nada.
Excelente, né? E você sabe que a maioria das vezes é assim, né? A gente fala, ah, eu consigo. Quando você vê, já passou do limite, do limite, do limite, e você não conseguiu. E é um momento de você buscar ajuda, né? Ajuda psicológica, psiquiátrica. Acho que é importante a gente entender quando não dá mais e quando a gente precisa de ajuda. Eu penso que a ajuda, ela é importante antes de acontecer. Mas se Uhum. aconteceu e você precisa buscar ajuda, não sinta vergonha em pedir socorro, em buscar ajuda, porque nós temos profissionais que estão aptas para ajudar a gente a melhorar aí a nossa qualidade de vida quando a gente fala dessa questão de tecnologia. Vamos lá, mais uma pergunta, deixa eu ver quem é que está conosco, pode colocar na tela a produção, Rafael Nogueira, de Barão Geraldo. Existe um perfil de pessoas mais vulneráveis à dependência digital ou qualquer um pode desenvolver esse problema com o uso intenso da tecnologia, Beatriz? Olha, todo mundo, acaba sendo vulnerável realmente a adquirir esse uso problemático, né, das tecnologias, mas existem sim algumas pessoas Uhum, que têm, algumas características, alguns, sintomas que muitas vezes trazem uma facilidade maior. Então, por exemplo, pessoas que já, apresentaram dificuldade, apresentaram problemas, né, com a dependência de outros comportamentos, são um grupo de pessoas que têm uma chance maior, de apresentar a dependência de uso de telas, por exemplo, né. Eh, as crianças, adolescentes, como nós já falamos também, que são um grupo que está aí, com o cérebro ainda em desenvolvimento, são outro grupo que acaba ficando mais vulnerável à dependência, digital, né, entre outras características que nós poderíamos citar. Mas existem sim algumas pessoas que têm mais facilidade para desenvolver esse uso problemático. excelente. Vamos lá, a última pergunta e a gente consegue colocar na tela, produção? Vamos lá então para as nossas duas convidadas agora. Simone Araújo, do Bonfim, está com a gente. Bom dia para você, Simone. Feliz ano novo, viu? Obrigada pela a sua companhia aí, pela sua pergunta. Quais estratégias práticas ajudam a retomar o controle do tempo online e reconstruir hábitos mais saudáveis no dia a dia digital? Realmente é um dia a dia digital que a gente vive. Então, vamos aí com duas respostas, né? Então, vamos a resposta do lado psicológico e a resposta do lado psiquiátrico para a gente fechar, então, o nosso programa de hoje. Vamos lá, fique à vontade, por gentileza, Valéria, ajuda a gente, estratégias aí da parte da psicologia, né, que ajuda a gente a retomar o controle do nosso tempo, porque a gente está, infelizmente, o tempo vai se esvaindo e a gente nem percebe que ele está passando. É verdade. Então, assim, acho que uma das estratégias que a gente precisa entender o que é a conexão com o real e com o virtual é me entender. Quando eu começo a ter essa percepção do meu autoconhecimento, de entender quem eu sou, na minha realidade, na minha identificação própria, eu consigo desconectar desse mundo virtual e entender o que é a realidade, o que está à minha volta que eu não consigo enxergar como fonte de prazer, como fonte de admiração, né, de poder criar estratégia no sentido de fazer um processo, eu falo, uma desconexão mental. Então, eu faço um silêncio mental, eu desconecto da tela e faço uma conexão mental comigo mesmo, do que eu estou perdendo tempo através de uma tela. O que eu posso fazer fora da tela que me causa bem-estar, que me causa prazer comigo mesmo, prazer social, eu interagir mais com as pessoas no mundo real, eu poder criar estratégias de poder viver aquilo que está ao meu redor, admirar aquilo que está no meio social, de poder desfrutar dos pequenos momentos da minha vida, né, que através do meu trabalho, através do meu momento de lazer, no final de semana, de pegar minha família e fazer um piquenique, de fazer uma atividade física, de fazer minha terapia, porque é muito importante, porque quando você fala de prevenção, eu não faço terapia só quando eu descubro que eu tenho um transtorno, que eu tenho um adoecimento emocional. Eu também procuro terapia para eu lidar com as minhas questões internas, de me conhecer, de entender quem eu sou. E aí, a partir disso, eu começo a identificar minha identidade, que eu não preciso da aprovação de ninguém através das telas. Eu consigo entender de que o que eu posso fazer aqui
nesse mundo real que me causa bem-estar. Então, eu procuro fazer uma atividade física, eu consigo descobrir os meus hobbies, os meus talentos, não só na parte profissional, mas na minha parte pessoal. Eu posso socializar com outras pessoas, eu posso desfrutar de pequenos prazeres, de poder acordar de manhã, olhar para o sol que está nascendo, admirar esse momento, de que como a natureza é bela, perceber pequenos detalhes que eu me perco ao meu redor. Então, quando eu faço esse processo de autoconhecimento e valorizar esses pequenos detalhes que a vida me oferece aqui ao meu redor, no externo, fora das telas, eu consigo valorizar pequenas coisas do dia a dia. Isso é todo dia, um dia de cada vez. E aí a gente começa a perceber, nossa, fico aqui 4, 5 horas numa rede social rolando a tela aqui sem nada de significativo, nada relevante, enquanto eu posso estar fazendo coisas legais aqui fora e eu fico aprisionado dentro do meu quarto escuro, numa tela que não está me causando prazer de verdade. Então, sair dessa superficialidade hoje e viver essa naturalidade real na minha vida, no meu dia a dia. Isso é o que eu sempre levo para as pessoas e faço essa relação de que eu preciso me encontrar de novo nesse mundo real e viver o que está ao meu redor no dia a dia e desfrutar disso. Maravilha. Buscando aquilo que eu gosto, buscando aquilo que eu me encontro ali em qualquer situação. Como fonte de vida própria. Muito bem, né? E que a gente possa seguir aí essas dicas. Ah, é desafiador, claro que é, mas né, aos poucos, um dia de cada vez, né, a gente vai conseguindo. Agora, doutora, a psiquiatria, né, o que ela deixa para a gente sobre o equilíbrio entre o mundo virtual, né, e a preservação da nossa saúde mental e da nossa vida real, porque às vezes a gente deixa de viver a vida real, não é? Sim. E na psiquiatria, o que a gente vê é que esse equilíbrio está muito associado a um bem-estar, a gente conseguir cuidar da nossa saúde emocional. Uhum. E aí, acho que pensando que hoje, né, esse primeiro programa do ano, né, e com o ano começando, muita gente acaba fazendo metas, né, pensando em quais vão ser os objetivos, né, aí ao longo do ano. É importante também a gente pensar que, do nosso ponto de vista de saúde mental, né, é importante a gente tentar cuidar um pouco dessa transição, então, de sair um pouco desse mundo digital, e voltar um pouco para o mundo real. Essa transição, ela não precisa ser sempre de uma hora para outra, ela pode ser gradual. Então, acho que um grande começo é a gente pensar em metas que sejam factíveis, então que a gente consiga fazer, nem que seja começar, às vezes com 5 minutos, 10 minutos por semana, em que a gente deixa o celular de lado e vai fazer alguma coisa diferente. Exatamente, experimenta, né? Experimenta desligar o celular e falar assim, eu não quero olhar o celular, mas daí se ele ficar ligado, você vai pegar, vai dar uma olhadinha para ver que horas são, e daí o celular já tá na mão, e é impressionante como você fica. Desliga o celular, joga para lá, vai lá fora, vai brincar com o cachorro, vai bater uma bola, vai brincar com o filho, sabe? Vai ver o sol. Tenta fazer isso. Gente, isso é muito bom, é libertador, mas desliga o celular. Por quê que a gente tem que desligar o celular? O que o nosso cérebro, o que acontece com a gente? Porque isso é experiência própria, né? Se eu deixar o celular no cantinho, eu sei que ele tá ligado, eu vou pegar, vou passar e vou pegar. Agora, se ele está desligado, se eu desligo e deixo ele lá, eu volto a pegar, mas demora um pouco. O que acontece com a gente, doutora? O nosso cérebro, ele encontra um obstáculo, né? Então, mesmo a gente deixando de lado, muitas vezes o nosso cérebro sabe que ali a nossa fonte de prazer, e desse prazer imediato, ali está disponível. Então, por exemplo, quando a gente desliga, a gente dá tempo para o nosso cérebro repensar o que a gente está fazendo. Então, não é só você pegar o celular, você vai ter que esperar alguns segundos até ele ligar. Isso já faz a gente respirar e pensar um pouco. Isso já diminui a chance da gente realizar algum comportamento que muitas vezes racionalmente
a gente sabe que não faz bem pra gente, né? É a questão dos aplicativos que eu comentei mais cedo, que bloqueiam às vezes o celular, eles também dão essa chance da gente repensar o que a gente está fazendo. Se você quiser, você vai lá, exclui o aplicativo e usa o celular. Mas às vezes só de aparecer uma informação, olha, você já usou muito, faz a gente repensar no que a gente está fazendo nas nossas ações. Alguns exercícios, por exemplo, técnica de respiração, que a Valéria falou, de parar e respirar, às vezes só a gente pensar, por exemplo, eu vou esperar 5 minutinhos. Se eu continuar com vontade, aí eu mexo um pouco, jogo um pouquinho, né? Só esse tempo, às vezes, já faz diminuir a necessidade que a gente está sentindo, né? Que vem ali do nosso cérebro, de usar de novo essa fonte de prazer tão intensa. Excelente, então fica a dica, desliga, tá bom? E fica também o nosso convite, né, para que cada um de nós repense a forma com que a gente usa a tecnologia, que a gente estabeleça os limites, que a gente cuide da nossa saúde mental e que a gente preserve o equilíbrio entre o virtual e o real, que são necessários hoje no nosso dia a dia. Então, quero agradecer, a gente vai para as considerações finais, quero agradecer imensamente aí as nossas convidadas, começando pela Valéria, né, nossa psicóloga, muito obrigada pela sua participação, considerações finais, por favor. Super 10 programa de hoje, vocês trouxeram muita informação e que a gente pode levar aí durante todo esse ano para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho, né, Valéria? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ruby, pelo convite, pela participação e que todos aqueles que puderam assistir que possam tomar posse de todas essas falas para que a saúde mental da sociedade seja, né, mais saudável, mais equilibrada, com tudo isso que está vindo aí para a gente com a tecnologia, que a gente realmente possa usar a tecnologia para coisas construtivas e não destrutivas, mas claro que isso exige muito equilíbrio e que a gente possa exercer esse equilíbrio para ter uma sociedade mais saudável de bem-estar. Maravilhosa, Valéria, obrigada demais pela sua participação. Quero agradecer também a nossa psiquiatra, Beatriz, obrigada pela participação, pela escuta e por essa troca tão necessária quando a gente fala de qualidade de vida e de saúde mental. Obrigada, viu, Beatriz? Obrigada, Rúbia, pelo convite também. Queria agradecer a Valéria também pela troca, né? E acho que realmente a palavra-chave que fica, não só para esse ano, mas para a vida, né? É de equilíbrio e de uma reflexão de que o problema não é a tecnologia em si. A tecnologia ela trouxe muitos benefícios para a gente no dia a dia. Muito da nossa vida só é possível por esses avanços. Mas nós temos que saber como usar. Excelente. É isso mesmo, gente. Então, agradecemos você também que está aí do outro lado. Obrigada pela audiência, pela companhia. Quero convidar você para continuar conosco. A programação da TV Câmara Campinas está nota 10, preparada com muito carinho, muita responsabilidade pelos profissionais do grupo, mais especialmente para você. E amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, nós voltaremos com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. E a gente traz um debate sobre a forma como estamos nos relacionando no mundo atual. Atual e real, tá? Os relacionamentos duradouros estão se tornando mais raros? Será? E aí, o que está acontecendo com a gente, né? E as responsabilidades afetivas estão ficando em segundo plano? Como é que isso tem impactado jovens e adultos? E as bodas de ouro? Deixaram de existir? O aumento dos divórcios e das separações revela mudanças profundas na forma como a gente enxerga o futuro afetivo. Então a gente vai falar de relacionamentos duradouros. Será que está durando mesmo? Vamos descobrir amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Vamos ficando por aqui, agradecendo você, desejando um ótimo dia. E temos um encontro marcado, então, amanhã, 8 horas da manhã, ao vivo, Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Beijo, linda terça-feira e até lá. Tchau, tchau.